Obrigado, João. Muito obrigado a todos. Eu não conhecia Santa Cruz. Eu olhei algumas fotos da cidade de vocês, achei muito charmosa. Aliás, eu estou em Brasília, mas em minha defesa eu sou mineiro. Eu sou de Minas, né? Em minha defesa. Eu já palestrei na Unesp de Bauru, onde eu experimentei o legítimo Bauru. Eu gostei bastante. Então, o interior de São Paulo, o meu melhor amigo de infância mora em Botucatu, visitei ele lá também. Então, eu gosto mais do interior de São Paulo do que da capital, sinceramente. Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês. E um prazer conhecer tanto cada um de vocês quanto a instituição. Então, o próprio João já estava antecipando um pouco as coisas positivamente, que é o que une isso tudo? Por que eu botei essas três coisas importantíssimas, né, na nossa vida? Elas têm diferentes formas de fazer interseção uma com a outra. Uma das mais importantes, que tem a ver com o tema da semana de vocês, é a investigação, a descoberta da verdade, a busca pela verdade, né? Essa eterna coisa de separar joio do trigo, como põe a Bíblia, epistemologicamente falando, que é epistemologia como estudo de conhecimento, né? Então, por isso, esse subtítulo um pouco é mais prolixo do que eu gostaria, mas eu vou falar um pouquinho de pragmatismo, porque eu estou traduzindo um livro de filosofia da ciência de uma filósofa, e eu me foquei em traduzir principalmente o capítulo sobre direito, justamente para me ajudar com o que eu vou falar hoje. Bem, então, como a gente estava dizendo, direito, notícia, ciência, tudo isso tem investigação por trás. Só que eu noto, isso não tem a ver com direita e esquerda, né? Até porque eu nem acredito muito nessa dicotomia, eu acho ela antiquada, é lá da Revolução Francesa, não aplica muito à realidade hoje em dia. De qualquer forma, lá por 2012 eu comecei a notar um padrão. Eu trouxe um profissional da criminologia, que também era jornalista, para dar uma palestra num evento que eu organizei em 2012, que era um evento humanista. E ele falou na palestra dele que não existe imparcialidade, né? Aí depois eu sou licenciado e eu já resenhei livros do Paulo Freire, que é esse que está na tela, e ele tem essa frase muito popular, né? Claro que nenhum autor pode ser reduzido a frases, meras frases, mas essa é muito popular, tanto que fizeram, não fui eu quem fez, para combinar com a cor dos meus slides aqui não, fizeram na internet, é muito popular. Então ele diz, não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, a sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Então tem uma dicotomia, né? Então ele fala da imparcialidade. O que é a imparcialidade? É aquela busca de se comportar ou produzir um trabalho que não seja parcial, ou seja, não seja guiado por interesses pessoais do próprio grupo, ou interesses que não tenham a ver com a verdade, certo? E existe uma passagem muito famosa da República de Platão, em que um sofista, chamado Trasímaco, ele afirma, isso provavelmente é fake news do próprio Platão, tá? Exagerando o quão errados eram os interlocutores dele para enfatizar o quanto ele era ótimo, mas tudo bem. Presumindo que Platão não mentiu, Trasímaco disse que a justiça é o interesse do mais forte. Então, o que parece para mim é que, tá, você quer adotar uma parcialidade a favor dos excluídos, né, que era o interesse, e até reconheço eu reconheço as boas intenções do Paulo Freire, né, aqui. Mas é como se ele fosse o Trasímaco ao contrário, né? Então, não existe imparcialidade, no caso, o interesse principal do Freire é a educação, né? Então, a gente é obrigado a ser parcial ao educar, e o Trasímaco está falando que a gente é obrigado a ser parcial a buscar a justiça. Então, só que o Trasímaco apoia os mais fortes, e o Paulo Freire apoia os mais fracos. Então, é basicamente a mesma posição, só que de sinal trocado, né? Então, eu acho que essa posição não faz muito sentido. Eu botei até ali um linkzinho para o meu blog, em que eu tratei desse negócio da parcialidade e imparcialidade com foco no jornalismo. Então, eu sou um biólogo de humanas, tá? Eu sou biólogo, mas em minha defesa, eu traduzi muitos artigos de filosofia, de história. Então, eu sou um biólogo mais de humanas.
E aqui eu trago para vocês, não é para criticar a esquerda, mas é para, como ela é influente na academia, que tem tanto a ver com a pesquisa, como o João estava falando, eu trouxe aqui uma fala do Dr. Lee Gilson. Ele é um psicólogo social. Então eu destaquei o segundo ponto dele. Então ele acha que há agora uma crise de legitimidade. É uma crise de legitimidade que também explica a nossa preocupação atual com fake news, com notícias falsas, né? Então ele busca explicar essa crise de legitimidade quanto à academia, porque tanta gente está falando mal da academia. Né? Como o Sérgio estava falando antes, muita gente hoje também fala mal da notícia. E as pessoas parecem que estão, não sei se é um fenômeno da internet, das redes sociais, elas estão pegando os maus exemplos mesmo para falar mal da instituição como um todo, da empreitada como um todo. Então, no caso da academia, essa crise de legitimidade, por que ela acontece? Então, Lee Gilson tem a teoria dele. E o ponto 2 é o único que eu vou ler, na verdade. A exploração do argumento de que todo mundo é enviesado, que é o argumento do Paulo Freire, não como um alerta que inspire um esforço extra para vencer os vieses, mas como uma carta branca para um avanço forçoso de compromissos ideológicos. Então, eu não estou dizendo que o Paulo Freire é forçoso, mas ele de fato diz que a educação deve ser libertadora, que a educação deve tirar os oprimidos da sua condição de opressão. Ok, mas os críticos deles interpretam isso como algo ideológico, ou seja, ele, ao dizer que não é possível, não existe imparcialidade, que não vale nem a pena buscar ser imparcial ao educar, né, ou buscar notícia, para pegar o outro exemplo do palestrante que eu falei. Então, parece uma licença para se comportar desse modo, mesmo sabendo que não é o ideal. O ideal é buscar a imparcialidade. Talvez o problema justamente está na palavra ideal, que a imparcialidade é um norte, é um horizonte, e, portanto, é fácil confundir um horizonte com uma utopia, porque você nunca atinge o horizonte. Então, talvez é o que alguns chamam de falácia do nirvana. Vamos buscar a perfeição. E nesse afã de buscar a perfeição, nós esquecemos a importância de dar resultados bons, mesmo imperfeitos. Então, dar boas notícias, dar notícias o mais imparcial possível, educar as pessoas da forma mais imparcial possível. Elas estão na sala de aula para aprender fatos, para aprender consensos que a humanidade juntou durante milênios, certo? Não é esse o propósito da educação. A educação também existe porque, de fábrica, o ser humano não é perfeito. A gente tem tendências violentas, tendências a erros cognitivos, né, a falácias. A gente comete erros de forma sistemática que tem a ver com a nossa natureza. E a educação existe também para lidar com esses erros sistemáticos, esses vieses que a gente traz de fábrica. Né? Então, o que fazer no meio dessa confusão? Então, as instituições parecem estar em crise, né? Às vezes nem há essa crise, mas para saber se há crise é preciso fazer uma investigação imparcial, neutra, etc. Certo? Mas existiria algum caminho do meio entre só bajular as instituições e as práticas e declarar que elas não servem de nada, que é tudo um monte de interesse? Existe um caminho do meio. Esse caminho do meio é o que é apresentado pela filósofa, que eu estou traduzindo, a Susan Haack. Então, inclusive, o subtítulo do livro dela, o título é Defendendo a Ciência dentro do Razoável. E o subtítulo, Entre o Cientificismo e o Cinismo. Então, vamos focar um pouquinho em ciência, porque ela é o padrão ouro da investigação, né? Empírica. E estou eu num pub com a Susan Haack, e aí está a capa do livro. A Susan, ela é britânica, mas ela leciona na Universidade de Miami já há décadas. E é uma filósofa excelente. Recomendo tudo que ela tem. Inclusive, ela tem um livro mais novo que esse sobre investigação no campo do direito, dos julgamentos da investigação. E tem um capítulo desse livro que, como eu disse para vocês, eu até antecipei a tradução para falar um pouco hoje. Então, caminho do meio. Então, de um lado, erramos ao bajular. É um preconceito do tipo deferente. Deferente no sentido de isso é muito bom, elogiar acriticamente, né? Então, ela tem um artigo que eu traduzi dela, por isso está ali o link, elivieira.com/artigos, vai estar lá. Tem 2 artigos da Susan Haack que eu traduzi. Então, um deles é 6 sinais de cientificismo. Aí ela lançou um livro mais recentemente em que ela atualizou para 7, e aí estão os 7. Quais são os sinais de cientificismo, desse erro, desse preconceito de supervalorizar a investigação científica? Esquecer a falibilidade humana, por exemplo, que é uma credulidade,
né? Então, tudo que sai da boca de um cientista é verdade. Isso é ser crédulo, né? Importa mais a substância do que foi dito do que os títulos, o que esse tipo de coisa. E isso, falar em títulos, tem a ver com o próximo ponto, que é santificar o científico. E o científico está entre aspas, porque eu estou falando do termo científico. Então, chamou de científico, botou o adjetivo científico, quer dizer que é bom. E é engraçado, porque em áreas bem estabelecidas, como a minha biologia, por exemplo, não que ela é minha, mas a biologia, a gente não acha livro por aí, biologia científica. É pleonasmo dizer biologia científica. A biologia é uma ciência, isso não está em disputa. Então, se os biólogos tivessem essa necessidade de se afirmarem científicos o tempo todo, você desconfiaria, né? Então, às vezes isso acontece, de usar o termo científico e os derivados da palavra ciência, um uso honorífico disso. O que quer dizer? Só botar o termo já é uma honra, né? Então, isso é uma coisa que eu mesmo tenho que me treinar a pensar melhor, porque às vezes você fala, isso não é científico, no sentido de, isso não é bom, isso não é bem feito, isso não é bem investigado. Quando existe ciência ruim, existe ciência mal feita, não é porque é mal feita que é ruim, que tem erros, que deixa de ser ciência, né? Isso é um problema conceitual com um monte de outros conceitos. Quase todo conceito que você pensar tem esse problema. Por exemplo, a arte também. Qual é o limite da arte ruim e algo que não é arte? Muito difícil. Aliás, talvez até mais difícil de resolver do que o limite entre o que é ciência e o que não é ciência. E por falar nisso, o próximo ponto do sinal de cientificismo é fortificar as fronteiras, que é demarcação. Isso aqui é ciência, o resto é o resto, né? É um sinal dessa atitude deferente, dessa atitude, com perdão da palavra, puxa-saco para com a ciência, né? E tendo a ver com esse negócio de fortificar as fronteiras da ciência, fronteiras entre ciência e o que não é ciência. Então, a Susan, estou muito íntimo dela já, né? Então, a Susan acha que só de você ter essa preocupação de ficar separando o que é ciência do que não é, provavelmente você é um cientificista. Tá? E uma das formas dessa separação é o tal do método científico. E ela fala mitificar o método científico. Ainda é uma discussão filosófica em andamento, se a ciência realmente tem um único método que diferencia a ciência do resto, né? A opinião da Susan Haack sobre isso é que não há um único método, existem técnicas diferentes, desenvolvidas ao longo de gerações, né? Quando alguns historiadores da ciência consideram que a ciência começou em 1543, que foi quando Vesalius publicou De Humani Corporis Fabrica, que foi o primeiro mapa do corpo humano de anatomia. No mesmo ano, Copérnico publicou o magnum opus dele, a obra principal dele, né, que atacou o geocentrismo. Então, mitificar que há um único método de se obter as respostas científicas também é um sinal de cientificismo. O outro, passar batom em porco, o próximo sinal. Claro que são minhas palavras e não da Susan Haack. O que eu quero dizer com passar batom em porco? É quando você usa tabelas, jargão, ou seja, eu lembro sempre nesse ponto daqueles estudantes, geralmente de primeiro semestre de medicina, que andam pelo campus sempre de jaleco. Todo lugar que eles vão estão de jaleco. Qual a intenção deles? Até bonitinho, né? Eles querem um ar de respeitabilidade, eles querem tomar emprestado o ar de respeitabilidade da medicina. Então, a aparência de médico importa. Então, é justamente isso que eu quero dizer. Passar o batom no porco você pega uma área que não é científica, e você põe tabelas, põe gráficos, põe outras coisas que cientistas fazem, e acha que só isso já está tornando o que você está afirmando confiável. Não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, isso é passar o batom em porco. Colonizar a cultura, outro sinal de cientificismo. É aquela coisa de que só é bom, só é bem feito se tiver adotado métodos, técnicas e aparências científicas. Né? Isso está em qualquer coisa que vocês pensarem. Eu acabei de lembrar, quando eu estava ouvindo o Sérgio, por algum motivo eu pensei na culinária, por exemplo. E houve uma moda, uns anos atrás, da culinária que eles chamam de química, coisa assim. Então, assim, para dar uma aparência de cientificidade, como se ser científico na culinária vai tornar as coisas mais gostosas. De novo, não é assim que a banda toca, né?
Então, colonizar o resto da cultura, o resto das coisas que a gente faz, achar que o resto das coisas que a gente faz só é bem feito se for científico, né? Isso que é colonizar a cultura. E desvalorizar o diferente. Então, também é um sinal relacionado ao anterior. Então, se for uma investigação que é uma investigação criminal, se for uma investigação que é de diagnóstico médico, se não for uma coisa perfeitamente científica e rigorosa, não vale nada ou vale menos do que é feito com os sinais de ciência, né? E não é responsabilidade da Susan Haack, mas eu fiz uma lista espelhada para o outro lado, dos sinais de cinismo, como uma atitude de anticientífica mesmo, atitude anticientífica. O que é o cínico? É aquela pessoa para quem nada presta, nada tem valor, né? O clássico é o Diógenes, que morava dentro de um barril, que ele achava que não tinha valor, ele tem uma casa, tem um emprego, tem nada. Né? Isso é cinismo. Existe uma mudança de sentido entre o Diógenes e agora? Sim, mas existe uma linha ali, mais ou menos, do que é essa atitude. Né? Então, o contrário de esquecer a falabilidade é achar que toda ciência é conta do vigário. Né? Mas os cientistas falaram isso? Os cientistas são um bando de... Eles só querem saber de dinheiro, de pesquisa. E eles afirmam, igual aquela história da indústria do tabaco. Então, todo mundo que publicou não é confiável sobre o câncer de pulmão e o tabaco. Tá, é verdade que alguns dos estudos tinham financiamento da indústria tabagista. Né? Não quer dizer que todo mundo naquela área é não confiável por isso, que é tudo conta do vigário. Qual é o contrário de santificar o que é científico? É fazer uma caricatura do que é científico. Né? Então, eu não vou condenar as obras culturais que põem sempre o cientista como um maluco, excêntrico, etc., mas existem algumas caricaturas do que é científico que não ajudam muito, que são anti-ciência. Né? Fortificar as fronteiras. E olha que eu não mudei esse ponto. Então, ele é tanto um sinal de cientificismo quanto de cinismo, porque quem é anti-ciência também tem interesse em tornar essa muralha entre ciência e o que não é ciência mais forte possível. Né? Então, tanto aqueles que erram por bajular a ciência, quanto aqueles que erram por desvalorizar a ciência, querem fortificar as fronteiras entre ciência e o que não é. Né? Qual é o contrário de mitificar o método? É anything goes, que é a frase de um filósofo da ciência, inclusive, que é tudo vale, qualquer coisa. Né? Já que não tem um método único científico, qualquer coisa que eu propuser está valendo. Também não é assim. Né? Os cientistas respeitam um acúmulo cultural, inclusive a invenção da imprensa foi muito importante para os cientistas, porque aí criou uma forma de acumular o conhecimento já adquirido e continuar. Há um acúmulo, hoje em dia, por exemplo, um microscópio eletrônico de varredura, custa mais de R$1 milhão esse negócio. Né? E os biólogos que usam, geralmente são biólogos, no NB, por exemplo, eu já usei, eles não sabem todas as teorias físicas por trás do funcionamento daquela máquina. A máquina é muito complexa. Então, há técnicas e há coisas que a ciência acumulou que não é qualquer coisa que você vai propor que vai ser tão bom quanto aquilo. Quando você afirma coisas que são empíricas, que são para ser descobertas pelos sentidos. Né? O contrário de passar batom no porco é ignorar a relevância das técnicas. Então, acabei já tocando nisso também. Então, por um lado, você põe lá a tabela, o gráfico, o jargão, para tentar fazer aquela coisa parecer mais confiável. Não é que ela não é confiável, não. Né? O negócio é que, se você está fazendo um bom trabalho, não há necessidade de adotar essas aparências de cientificidade. Né? É esse o ponto. Então, o contrário disso, de cinismo, um sinal de cinismo, de anticiência, é ignorar a relevância dessas técnicas. Por exemplo, ignorar o que foi preciso acontecer na física para ter o microscópio que eu falei. Contrário de colonizar a cultura é silenciar a curiosidade. Então, às vezes a gente tem um assunto que sempre aparece quando a gente está discutindo isso, que é a ciência não pode dizer o que é o amor. Ok, talvez, eu concordo, eu prefiro ler sobre o amor no Shakespeare do que no Darwin. Não quer dizer que nada que o Darwin fala seja relevante para entender o amor. Pelo contrário, é bem importante para entender o que é o amor, né? De onde ele veio, porque existe ele e não outra coisa. Né? Então, se por um lado o cientificista quer colonizar o resto da cultura com a ciência,
O anti-ciência, ele quer silenciar a curiosidade sobre alguns assuntos em que a ciência teria algo a falar, né? Enquanto o cientificista desvaloriza o que é diferente da ciência, o que é anti-ciência fetichiza o que é diferente da ciência. Então, ele quer supervalorizar o que está ao redor, já que ele quer detratar a ciência, então ele quer supervalorizar outras coisas, certo? Ok, então esse seria o caminho do meio, recomendado pela Susan Haack, que é uma filósofa pragmatista. Vou falar agora um pouquinho de 380 anos, não todos, da jurisprudência na common law, que é o sistema jurídico do mundo anglófono, dos Estados Unidos, Inglaterra, e assim por diante, do antigo Império Britânico. E um breve histórico dessa interseção, de quando é necessário tratados de evidências científicas e depoimentos científicos em julgamentos, né? E uma das diferenças, eu não sou da área, talvez o nosso próximo palestrante, o Carlos, pode falar um pouco mais disso, as diferenças entre o nosso sistema de base romana e a common law, eu não sou especialista, não sei dizer. Mas uma que me parece clara, até porque eu fui notando ao traduzir, é que a jurisprudência, ela cria normas de uma forma mais importante na common law. E falar de uma linha do tempo, começando lá em 1620, né, bem cedo, teve um primeiro caso em que o depoimento de um especialista foi uma exceção a uma regra que se aplica às testemunhas em julgamentos nesse sistema jurídico. Então, o que eu quero dizer com isso? A testemunha, no inglês, testemunha é todo mundo que depõe, são depoentes, na verdade. E o que os depoentes não podem fazer, eu acho que é a mesma coisa por aqui, eles não podem dar opiniões, certo? Se você testemunhou alguma coisa relevante para aquele julgamento, você fala o que você observou. Você é a ponte entre os seus olhos e o ouvido do júri, do juiz. Então, tem um jurista aqui da Common Law que ele fala, o depoente científico, o especialista, ou perito, é até difícil traduzir, mas especialista. Ele é uma anomalia, porque ele é agora um depoente que está no tribunal e pode dar conclusões e pode dar opiniões, como especialista como ele é. Então, quando ele foi introduzido aos julgamentos, no mundo anglófono, no mundo falante do inglês, ele era e ainda é uma anomalia, porque não é permitido normalmente que depoentes deem opiniões, né? Saltando muitos séculos lá para o começo do século XX, a gente tem o caso Fry, e, como eu disse, como a jurisprudência é muito importante. Então, o nome do caso, o caso sempre dá do nome assim, fulano versus cicrano. Aí, quando se faz referência ao caso, usa-se geralmente o nome mais fácil de lembrar. Então, o caso Fry, ele vira uma norma Fry, a decisão que foi tomada nele. Então, qual a decisão que foi tomada? O caso Fry envolvia a necessidade de depoimento ou evidências científicas, e virou a norma Fry, a decisão do juiz com isso. Qual é a norma Fry? Só vai ser admitida no tribunal uma evidência científica, um depoimento científico que seja amplamente aceito no campo científico, o campo de especialização ao qual ele pertence, né? 1975, pulando mais várias décadas aí. Então, durante todo esse tempo, a maior parte do século XX, as decisões nas cortes americanas eram feitas com base nessa decisão aqui. Então, é suficientemente aceito? Era isso que o juiz perguntava, para a admissibilidade ou não admissibilidade dessa evidência, desse depoimento, certo? Em 1975, vieram as normas federais de evidências, aí são leis mesmo aprovadas pelo Congresso, né? Aí manteve a norma Fry, mas teve algumas outras coisas. Por exemplo, é admissível o tribunal chamar os próprios peritos, né, os próprios especialistas. Então, mudou um pouquinho. Eu vou um pouco para frente. Bem, o caso Barefoot de 83, por exemplo, é importante porque eles começam a admitir mais coisas, não só dos especialistas. E há, assim, também como diferenciar um especialista científico de um especialista em outra coisa que não é considerada ciência, como talvez mecânica de automóveis, né? E eu vou falar mais dos casos mais importantes. 2. O Doubert. O Doubert foi de 1993, e aí eles adotaram aqui, qual foi a principal inovação aqui nessa decisão judicial? Eles adotaram o Karl Popper.
O filósofo Karl Popper, que é um dos mais famosos, que justamente tem essa preocupação em demarcar que é ciência do que não é ciência. E qual é o critério de demarcação do Popper? É a falseabilidade. Para uma ideia, uma teoria, uma hipótese ser considerada científica, ela deve dar a cara a tapa para ser refutada. Se ela for formulada de um jeito que é irrefutável, ela não é científica. Aí ele põe, por exemplo, as afirmações religiosas sobre Deus existir não são falseáveis. Então não é que ele está dizendo que é falso, ele está dizendo que não é falseável, né? Não é possível de ser mostrado falso, empiricamente. Né? Há alguns problemas com a filosofia do Popper, inclusive o outro artigo da Susan Haack que eu traduzi é uma crítica ao Karl Popper, e a esse critério de demarcação dele. Mas, interessantemente, então, as cortes americanas, a jurisprudência americana, adotou o critério de um filósofo. Imagina, é um poder que é raro para um filósofo. O critério que ele inventou, que ele estabeleceu, usado pelos tribunais americanos. Certo? E outro caso importante, o Joyner, por exemplo, era um funcionário que pegou câncer, aí ele fala que a responsabilidade é da empresa que fabricava as peças em que eu tinha que botar a mão, porque lá estavam os cancerígenos. E aí, só que ele fumava também, e o câncer dele era de pulmão. Então, a corte teve que decidir. Ele trouxe, então, depoimento, o laudo de perito, né, do especialista, e aí a corte tinha que decidir, tá, foi o fumo ou foi as substâncias químicas que ele teve que entrar em contato no trabalho, que é a causa dele, né, a alegação dele aqui, a causa dele para processar as empresas. Ele acabou não ganhando, mas mesmo os casos que não são ganhos dessa forma, são importantes, pela norma vai mudando na jurisprudência, né. E o de 99 aqui, o Kummel, foi um caso, aí é interessante, relevante porque eu estava falando antes. E nesse caso, foi necessário trazer ao tribunal um especialista em falhas de pneus. Então não existe a ciência da pneumologia, com o departamento de pneumologia, de pneumática na universidade. Existem áreas que tratam de assuntos que têm a ver com isso, mas isso em si não é um assunto considerado uma especialidade científica. Então, eles chamaram um especialista, que era um mecânico, e que deu um laudo, deu um depoimento, né? E aí, a decisão, os juízes tinham que decidir. A norma Dolbert, lá de 93, fala que a gente tem que aceitar, tem que julgar a admissibilidade de uma evidência do depoimento por ampla aceitação da comunidade científica, e também se é falseável ou não é falseável, mas a principal preocupação era científico, né? E aquele especialista não era propriamente científico. Aí a decisão foi que sim, é admissível, mesmo não sendo um especialista científico. Ok. E aí houve, em 2000, né, mais ou menos perto da publicação do livro dela, algumas outras modificações, tipo permitir o depoimento de leigos, conforme haja relevância do que eles têm a dizer na corte. Não são testemunhas, são depoentes que têm conhecimentos relevantes para o caso. Certo? Então, permitiu-se isso em 2000. E também expandiram Dalbert para outros profissionais além de cientistas. O que é interessante por um lado, talvez não por outro. Vamos falar um pouco disso. Então, já dá para ir para ver a influência desses dois polos que eu comecei falando dele, do cientificismo e do cinismo, ou da anticiência, né? Então, teve um caso, por exemplo, em 94, ou seja, um ano depois do Dolbert, que um xerife foi depor lá, era um caso de Barry contra a cidade de Detroit. Então, aconteceu alguma coisa, não sei o detalhe de todos esses casos, o que importa é a decisão judicial. E na hora de defender a admissibilidade, ou defender a não admissibilidade do depoimento de um xerife aposentado, apareceu isso lá no caso. O depoimento do xerife não tem revisão por pares. A revisão por pares é um processo científico. Na hora de publicar um artigo científico, o cientista é criticado por seus colegas. Então, um artigo, por exemplo, ele pode ser aceito, sem modificações, rejeitado, ou, o que é provavelmente mais comum, aceito conforme haja algumas mudanças que os críticos ou revisores pediram. E
Não faz sentido um xerife, toda a experiência dele, a gente estava ouvindo agora o Sérgio, imagina pedir para o Sérgio provar cientificamente tudo que ele nos falou sobre a memória de fake news no Brasil. Não é razoável isso. Isso é um cientificismo. Então, há um preconceito de bajulação da ciência, né? E eu coloquei o caso do mecânico, já falei para vocês. O que foi engraçado no caso é que eles falaram assim, na hora de tentar convencer o juiz a admitir, a aceitar o depoimento, eles falaram assim que ele usou um método visual inspecional. Então, é uma tentativa de jargonizar assim para soar científico, né? Então, de novo, a adoção esse é um caso de passar batom no porco, né? E eu não estou dizendo que o que o mecânico sabia não era conhecimento de verdade. Estou falando, não precisa ser científico para ser confiável, né? É isso que importa. Um ponto talvez pedante, que eu até botei ali, sobre vocabulário. Então, eu falei em evidência, eu falei muito em evidência, porque não prova. O vocabulário mais comum no direito é falar em provas, certo? Inclusive, a Susan Haack tinha uma tradutora anterior que era uma advogada, traduziu um livro dela muito bom, que eu recomendo, que é O Manifesto de uma Moderada Apaixonada. Vocês vão gostar, é um livro muito bom da Susan Haack. E essa advogada estava traduzindo evidence para prova, toda vez. Aí, quando eu fui traduzir o artigo sobre cientificismo, eu falei, não, eu vou traduzir evidence para evidência e proof para prova. E o meu ponto não é afrontar o vocabulário de uma área que não é a minha. O ponto é mais epistemológico também. Porque o que é uma prova? Prova costuma ser usada na matemática ou na lógica. Não há discussão. 2 mais 2 igual a 4, ponto, acabou. Isso é uma prova, né? É uma demonstração, geralmente do tipo dedutiva, né? Aquele tipo de inferência lógica em que a conclusão estava contida implicitamente nas premissas. Enquanto evidência é o que se aplica a casos empíricos, como investigação criminal, como investigação científica, né? Então, órgãos vestigiais, por exemplo. O que são os órgãos vestigiais? Tem algumas cobras que têm um dedinho, se você botar uma lupa perto ali da pelvis da cobra, você vê um dedinho na cobra. Ou seja, uma evidência, por sozinha, ela não serve para afirmar muito, mas ela, junto com outras coisas, ela é uma evidência do processo de evolução biológica, que no passado os ancestrais da cobra tiveram dedos, tiveram membros, né? Então, isso é uma evidência diferente. Evidência, você precisa de um acúmulo delas para poder afirmar alguma coisa. Parece a distinção entre dedução e indução, mas isso não captura tudo, não. Tá? Então, por isso, eu gostaria, eu não decido nada, mas que evidência fosse também usada normalmente no direito. Eu não sei, talvez já seja, não é minha área. Ok. E uns pensamentos que tem sobre o juridiquês. Então, pensando em tudo que a gente falou, sinais de cientificismo, de não cientificismo, e qual é o que a Susan Haack oferece no lugar, então, do cientificismo e do cinismo? É que a investigação científica, ela é contínua com a nossa experiência do cotidiano, né? Até quando, por exemplo, se põe a questão, por que na ciência não se aceitam explicações sobrenaturais? O que a Susan Haack vai falar? Eu vou botar palavras na boca dela. A ciência, apesar dela ter acumulado essas técnicas especiais, né, essas técnicas estatísticas, esses instrumentos de observação, ela é contínua com a nossa experiência direta do senso comum, inclusive. Então, a ciência, ela tem uma frase que nem é da Susan Haack, é de outro filósofo, a ciência é o braço longo do senso comum. Então, a ciência é o que acontece quando pessoas comuns começam a acumular o conhecimento com a imprensa, começam a aprender com seus ancestrais, começam a acumular um jeito mais rigoroso de pensar e investigar um assunto. Isso que é a ciência. Então, por isso que a Susan Haack pensa que ela não tem um método único que separa ela, não tem fronteiras nítidas. Ela é contínua com isso. E também as outras investigações, a do jornalismo, né, a do direito, do criminal ou civil, né. Então, quando há coisas como o juridiquês é meio que uma afronta a isso. Porque o que ele quer é afirmar uma fronteira forte entre a investigação que se faz no direito e o resto, né? Ele separa, né, ele quer separar, ele quer fortificar as fronteiras. Não entre ciência e não ciência, mas entre o que se faz no direito e o senso comum.
E, então, não é que a Susan Haack está afirmando que a ciência é senso comum ou que o direito deve ser senso comum, mas ela quer recobrar a respeitabilidade do senso comum. É até uma coisa meio anti-elitista, porque os seres humanos, cada um tem uma mente capaz de investigar. E o senso comum, ele é fruto de gerações de investigação feita até independente. Quando você tem várias culturas, nem tudo é imitado. Então, quando várias culturas chegam à mesma conclusão, parece ciência, parece que o que eu falei da evidência do dedinho da cobra se juntar ao DNA, a outros tipos de evidência biológica, a análise dos embriões, por exemplo. Então, eu botei aqui uma frase do George Orwell, grande jornalista, né, novelista inglês, que o estilo inflado, não é sobre juridiquês, mas se aplica. O estilo inflado é em si um tipo de eufemismo, uma massa de palavras do latim, data venia, caem nos fatos como uma neve macia, apagando os contornos e cobrindo todos os detalhes. O grande inimigo da linguagem clara é a insinceridade. Quando se tem uma lacuna entre os objetivos reais e os declarados, recorre-se, de certo modo, instintivamente, a palavras longas e expressões cansadas, como um polvo esguichando tinta. Então, parece que, às vezes parece que o objetivo é sinalizar a importância, que eu já falei, mas também obscurecer, porque na hora que aquilo é traduzido para uma linguagem clara e simples, fica claro que a ideia é talvez verdadeira, mas banal, né? Então fica aí, eu recomendo esse ensaio do George Orwell sobre a língua inglesa, a política e a língua inglesa, que se aplica também à nossa língua, e juridiquês, outro tipo de coisa. Então, eu me pergunto aí, o juridiquês é uma boa ideia à luz do fato de que a investigação empírica cotidiana é a base da origem de toda a investigação? Não parece. Não seria um preconceito similar ao cientificismo, que é aquela coisa de sinalizar importância sem necessariamente tê-la? Então, é uma pergunta que eu faço. Talvez haja também, todas essas áreas de investigação, talvez haja o equivalente do cientificismo. Se o cientificismo é o preconceito de sobrevalorizar a ciência, talvez exista um preconceito de sobrevalorizar o papel do jurista, do advogado, do juiz. Não que não seja importante, mas sobrevalorizar é muito importante. Todas essas coisas são muito importantes. E também na notícia, talvez haja um preconceito de sobrevalorização. E por que acontece essa sobrevalorização? Eu acho que tem a ver, voltando lá ao Platão, a República, é um sonho antigo, né? Um sonho antigo, agora com novas tentativas de concretizar. Então, o que o Platão queria é que o filósofo fosse o rei. Mas o que acontece é que, por mais que inteligente que o filósofo seja, às vezes falta a ele aquele conhecimento direto, empírico, da experiência, que em conjunto a população tem mais do que ele. Inclusive, essa é uma ideia do Hayek, de um outro filósofo, sobre economia, né? Que a economia, por que deu errado na União Soviética? A tentativa de planejar centralmente, de autoridades, de mandarem o que deve ser feito na economia, quando em conjunto as pessoas comuns, com seu senso comum, sabem mais do que qualquer planejador central. Esse é o argumento do conhecimento do Hayek. Então, eu acho que às vezes existe também essa tentação do cientista rei, do jornalista rei e do jurista rei, né? Então, o meu ponto nessa palestra, se há um ponto central, acho que tem que resgatar a respeitabilidade do senso comum e o respeito para com os indivíduos não especializados, os não diplomados, aqueles que usam todo dia a sua mente, né, para investigar o mundo ao redor deles. Pode não ser a investigação mais rigorosa do mundo, pode não ter o microscópio eletrônico de varredura, mas vale alguma coisa, especialmente em conjunto, né? E a pandemia, vamos falar um pouquinho dela. Eu sei que o meu tempo está acabando, mas rapidão. Cientificismo e cinismo durante a pandemia. Bem, para começar, parece que né, eu falei que eu não acredito em direita e esquerda, mas são atributos políticas reais, tanto que pessoas se auto-identificam com esses termos. O que eu notei que aconteceu é que a esquerda tendeu ao cientificismo quanto aos estudos com coronavírus, e a respeitar demais os profissionais com diplomas e as instituições, e a direita tendeu ao cinismo, à anticiência. É tudo uma conspiração, tudo tem elementos, tem interesses por trás, né? Então vamos procurar um caminho do meio aí, deve ter um caminho do meio, né? Quanto aos medicamentos, que polêmica que a gente passou, né? Ainda está passando. Eu acho que um problema aí, eu entendo os dois lados. Um problema aí é que
A medicina, ela é um tipo de investigação, não somente a clínica de diagnóstico de doenças, que ela é uma investigação direta do médico. Ela não era científica, ela foi se cientificizando. É preciso cientificizar a medicina totalmente? Eu acho que não, não é nem possível isso. Não dá para todo diagnóstico. Para começar, a ciência, uma das grandes inovações da ciência é usar amostras representativas. E você tem ali um paciente. Né? Pode ser que de paciente em paciente o médico vai criando na própria cabeça dele amostras representativas, sim. Mas cada diagnóstico em si, há ali uma investigação bem particular, empírica e direta da experiência do médico. E então, eu acho que essa coisa de demonizar, né, as tentativas dos médicos de mitigar os sintomas da doença, há sim um erro de cientificismo ali, né? Acho que o médico tem que ter essa autonomia, sempre teve, na verdade, de poder tomar decisões e investigar. Claro que não é bom que o médico ignore a ciência, óbvio, não é isso que eu estou dizendo, mas para fazer cada diagnóstico, para tratar dos seus pacientes, que são amostras pequenas, ele não pode esperar pela ciência. As respostas que a ciência pode dar demoram, elas precisam de revisão, estudos individuais geralmente não são suficientes. Até revisões às vezes não são suficientes. Então, um conjunto de revisões e meta-análises e reanálises, muitas dessas são necessárias para se ter uma coisa bem estabelecida, como dizia lá no julgamento lá do Dalbert, uma aceitação geral da comunidade. E outro problema aí é que para uma evidência ser boa, ela não tem que ter aceitação geral. Não tem que ter aceitação geral. Então, às vezes, indivíduos têm evidências as melhores evidências disponíveis do que a comunidade científica. É óbvio, porque se você for adotar a aceitação geral sempre como critério de admissibilidade de uma evidência, você nunca vai aceitar novas evidências, elas são novas, afinal de contas. Alguns descobriram elas estão sendo espalhadas, divulgadas para o resto da comunidade. Então, confiar sempre na aceitação geral da evidência como um critério para aceitar ou não aceitar a evidência não funciona. Pode ser, é um indicativo? É. É uma evidência de que algo deve ser aceito? É. Né? Enfim, e falar um pouquinho de jornalismo bem rápido. Eu acho que as agências de checagem, elas trouxeram algumas coisas boas, sim. Mas eu acho que elas são um sintoma dessa coisa que eu falei, talvez um cientificismo do jornalismo. Por quê? Porque na investigação jornalística, devia estar ali dentro. Por que estão terceirizando o trabalho de checar fatos? Não era isso o papel do jornalista o tempo todo ao escrever? Então, o que parece, para mim, é que é uma forma de parecer que há um método único. É um método de checagem. Não sou um pouco similar a método científico? Eu acho que há algo assim. Tá? Eu botei essa foto aí porque teve um caso famoso, há alguns casos engraçados de checagem de piadas, de memes. Né? Então, acho que tem um elemento aí de até subestimar a inteligência do leitor. Mas talvez sirva de alguma coisa também. Ok. E esse caso aqui. Agora o Facebook fez uma parceria com essas agências de checagem. Esse caso que eu mostrei aqui deve estar bem pequeno para vocês, mas é um biólogo, dois biólogos discutindo, tá? Conversando, debatendo sobre as vacinas. Então, um desses biólogos acha que talvez as vacinas tenham alguns efeitos não desejáveis. O Facebook resolveu tomar um lado numa discussão que é legítima, uma discordância que é interna a uma área. Ele resolveu tomar um lado e declarar o outro fake news. Então, isso é uma ingerência. Inclusive, lembra da coisa de colonizar a cultura? Agora, jornalistas colonizando uma cultura, que é a do debate científico, das hipóteses. A ciência precisa discutir as hipóteses. Se toda discussão de alguma hipótese ainda não provada, ou não tem evidência suficiente para ela ainda, se tudo isso for chamado de fake news, acaba a ciência. Acaba a ciência. Pronto. E eu tinha mais um caso sobre o vírus. Em vez de falar essa parte que eu tinha preparado, eu só vou indicar para vocês que procurem no Google, meu nome é Oliveira, e origem laboratorial do coronavírus, que eu acho que outro erro, eu não estou afirmando que o vírus veio no laboratório, mas o que aconteceu aqui, esse jornalista Nicholas Wade está falando, é que houve uma pressa em afastar qualquer discussão dessa hipótese de que o vírus pode ter vindo de um laboratório. É isso.
Está lá nesse texto na Gazeta do Povo. A origem laboratorial do coronavírus é uma hipótese a ser levada a sério. Meu título já diz tudo. É isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Li. Puxa vida, eu estava com muita expectativa com a sua palestra e você supriu a tudo isso que eu esperava de você, tá? E eu confesso que eu levei um soco no estômago, porque quando você fala do jurista rei, né, eu me lembrei de uma petição que eu fiz de 70 páginas, enfim, né? Sendo prolixo ao extremo, querendo demarcar território, querendo, enfim, né? Demonstrar um excesso de ciência jurídica ali que, enfim, foi um soco no estômago, mas veja, foi muito bem dado, né? Porque a gente está aqui justamente para isso. Eu trouxe você aqui, né? O pessoal deve ter se perguntado, puxa, mas o que um biólogo está fazendo numa palestra de direito? O coordenador deve estar maluco, né? E eu acompanho, eu preciso explicar isso para o pessoal, eu acompanho o Eli silenciosamente, né, no Twitter e no Facebook há muito tempo, né? Eu leio os artigos, eu leio as manifestações dele, e eu sabia que ele tinha esse conteúdo para compartilhar conosco, e foi exatamente isso, né? Porque a gente está tratando de ciência aqui dentro, né? O direito ele é chamado também de ciência jurídica, então tem tudo a ver, né? Eu espero que vocês, alunos, tenham gostado da palestra, porque eu gostei muito, tá certo? E eu vou abrir agora, Eli, para as perguntas. O Gob já levantou a mão aqui, e eu sei que tem comentário de aluno aqui para a gente tratar, tá bom? A palavra é sua, professor Gobi. Não, rapidinho, professor Eli. Ó, passar batom em porco me lembra um caso que aconteceu aqui em Bauru de um amigo meu que foi viajar para Cancún de férias. Ele era quinto anista na Faculdade de Medicina e ele levou todos os certificados de curso que ele tinha para essa viagem de férias a Cancún. Até hoje eu me pergunto o que ele queria com isso. Agora eu sei que é passar batom no porco, entendeu? Ele queria, talvez, se tivesse necessidade, ele mostrar as coisas. Eu realmente lembrei, não vou falar o nome porque o cara conhecido em Bauru, médico conhecido, mas me lembrou isso aí. Só uma pergunta, o senhor me respondeu, eu gostei muito da fase final, quando o senhor pega ali os sinais do cientificismo e do cinismo, e trata a questão de um lado A e do lado B. Na sua visão de biólogo, observando esses dois sinais, como o senhor enxerga a devoção ou a mitificação do kit COVID e os mecanismos defendidos para o não contágio? Reclusão ali, né, aquele apartheid, como na sua visão. E agora eu quero saber a sua visão como biólogo. Por favor, se eu puder me responder, eu agradeceria. Eu acho que eu posso responder com o meu caso quando eu tive Covid. Então, eu sabia que eu não ia achar as revisões prontas. Eu ia achar muita informação desencontrada, tanto que foi o que aconteceu desde o começo, porque eu acho que isso é influenza. Ainda existe o vírus da gripe influenza. Então, eu acho que é influenza, acho que não deve ser Covid. Por quê? Porque eu estava com coriza, porque meus sintomas não são os clássicos do Covid que você vai achar nas publicações. Só que aí a variante P1, sim, é comum a coriza. Mais comum do que na variante original, digamos assim, do vírus. Então, o que eu fiz? Eu segui conselho médico, mas eu fiz a minha própria pesquisa. Então, a minha própria investigação cotidiana, empírica, direta. Então, eu li, por exemplo, uma revisão de italianos que passaram por um perrengue, né? Em que eles recomendavam umas coisas ou outras. Aí eu achei também outra que falava, olha, o receptor do vírus, ele é ligado à glicose, então talvez a dieta cetogênica, que eu já fiz para perder peso, inclusive eu já estava fazendo 2 dias antes, minha mãe vai dizer que foi Deus, providência divina. Eu já estava fazendo essa dieta, então parece que há algum benefício. Um médico
ouvindo eu falar isso, lendo eu falar isso, aplicou isso nos pacientes dele. Me isento de responsabilidade. A responsabilidade é dele. Mas, então, eu fiz a dieta, eu tomei alguns medicamentos, nenhum deles do tal do kit, tá? Eu até rejeitei um que está no kit, que é a azitromicina, que eu vi. Então, assim, depende naquele momento, a decisão é individual, então é do médico ou do paciente, quando é um paciente que tem condições de achar as informações, né? Então, eu tive que fazer decisões que eu sabia que não tinham o rigor científico, mas desde o começo, a primeira decisão eu quero enfrentar os sintomas e ir para o hospital se a minha respiração ficar muito difícil, ou eu quero fazer algo a respeito dos sintomas, talvez, sei lá, prevenir. E não tem como ser científico, porque não tem como eu isolar, não tem como eu fazer só a dieta e não tomar o remédio hoje, e amanhã eu só tomo o remédio e não faço dieta. Primeiro porque o que eu faço hoje vai afetar o que acontece amanhã, né? Então, eu tomei um monte de coisa na esperança de que alguma fizesse efeito. E isso já é arriscado, porque se você toma coisas demais, você está convidando um monte de problema. Tanto que uma das coisas que eu tomei, depois eu soube que talvez não foi uma boa ideia. Inclusive, ironicamente, foi a única coisa que eu tomei por conselho médico, que foi um corticoide, que corticoides, eles diminuem, digamos assim, a agressividade do sistema imune. Isso é bom para casos graves. Isso é bom para quem já está com a tempestade de citocinas lá no pulmão. Era um caso inicial. Então, o que eu arrisquei fazer ali foi atrapalhar o meu sistema imune de dar uma primeira resposta ao vírus. Então, uma das coisas que eu fiz, agora eu sei que não pode ter ajudado. Então, mas aí, correu 2 semanas, já estava bem melhor, 3 semanas, não tive perda de olfato, de paladar. Qual a causa disso? Se alguma coisa que eu fiz causou o meu caso ser leve, eu não posso afirmar também, né? Mas eu fiz, então nessa questão, eu acho que tem que ser enfatizada a responsabilidade individual, né? E aquela coisa também, no caso de pacientes, consentimento informado, né? Então, que o médico diga, olha, eu não sei se você confia na minha experiência, você confia, que é uma questão de confiança ali. E é uma prerrogativa que os médicos sempre tiveram. Agora, em nome de que a gente vai remover deles? Eu não acho legal que médicos caiam num papel ridículo de seguir tribos políticas com fervor um absurdo, em tomar decisões de que recomendar ou não recomendar, com base em afiliações, se é contra o favor de governo. Isso não é critério nem da experiência direta. Não é. Então, não é rigor de forma alguma. Então, tem os dois lados. Como eu disse, eu simpatizo com os dois lados. Mas eu acho que essa cobrança de que tem que ser científico, a medicina, ela antecede a ciência, né? Em muito tempo. Então, a gente vai o quê? Vai afirmar que nada que antes da ciência na medicina tinha valor? Né? Acho que não é assim. Ok, obrigado, professor. De nada, Gobi. Prazer. Obrigado, Gobi. Mais algum professor? Eu sei que tem coisa no chat. Vamos rolar o chat aqui. Deixa eu voltar aqui. A Urvalina, ela falou sobre gastronomia molecular. Será que Isso, era esse nome que eu não estava lembrando, gastronomia molecular, que é o passar batom no porco. Tá? Tem esse nome aí, eu sinceramente não conhecia, está aqui às 8h30, né? Eu estou voltando aqui, gastronomia molecular, eu não Tem até sabia. uma comédia que eu gosto, que é dessa época, o episódio que eu gosto, que eles falam, você está experimentando o gosto da comida num nível molecular. Aí eu penso, qual comida a gente come e não está no nível molecular o gosto dela? Todas estão no nível molecular, nenhuma escapa do nível molecular. Então, por qual motivo chamam de gastronomia molecular? É cientificismo. É isso. Perfeito, não sei se é uma pergunta aqui da Orvalina de novo aqui, sobre o slide buscando o caminho do meio, sinais do cientificismo, tópico mitificar o método. Isso me lembrou que até recentemente eu tinha uma postura muito cientificista ao defender ferrenhamente o método científico tradicional, mas usado como se fosse o único, verdadeiro e o principal pilar da ciência. Um amigo me chamou a atenção
para isso, recomendando a seguinte literatura: A Estrutura das Revoluções Científicas. Sim, isso é Thomas Kuhn, ela me pergunta se eu conheço, é Thomas Kuhn. Então, existe uma dicotomia aí, Valina, lá para a década de 70, então tinha de um lado o Popper e de outro o Kuhn. O Kuhn enfatizou o aspecto sociológico da ciência, a comunidade científica. É uma coisa verdadeira que ele fala, por exemplo, que há uma resistência de mudança de ideia na comunidade científica. Então, por isso ele propõe que as revoluções científicas são necessárias para mudar, para uma comunidade científica mudar de teoria. Eu não acho que isso se aplica a toda a ciência, acho que na biologia não funciona, por exemplo. Mas a Susan Haack é um ótimo terceiro ponto, um contraponto a ambos dessa polarização. E sobre a palavra cientificista e cínica, ou anticiência, cínico não vai acontecer muito nesse contexto, mas anticiência, é preciso lembrar que aqueles que têm compromissos cientificistas xingam os outros de anticiência injustamente. E aqueles que têm compromissos anticiência ou cínicos xingam outros de cientificistas sem fundamento. Acontece isso também, e é preciso lembrar. Então, nem toda acusação por aí de cientificismo é justa, ou acusação de anticiência, né? Então, eu recomendo, claro, vendendo o meu peixe, a minha tradução, defendendo a ciência dentro do razoável, deve sair no segundo semestre. Perfeito, vamos lá. E lembrando do jaleco do médico, eu lembro quando minha mãe comprou um terno na Vila Romana, em São Paulo, para eu desfilar nos fóruns de São Paulo como se fosse, né, mas aquele terno assim, perfeito, né, para eu poder convencer os outros de que eu era um advogado, enfim, né? Bom, a Bárbara, você quer ir seguindo aí, ele fazendo os comentários para ficar mais simples? Certo. A Bárbara citou mais exemplos de órgãos vestigiais, como os dentes do siso, apêndice e outros. É interessante, Bárbara, eu acho que o dente do siso tem mais a ver com o ambiente do que com genética, no sentido de que hoje a gente come comidas muito leves, muito macias. Então, e quando nos nossos ancestrais, quando comiam coisa muito dura, mas ancestrais muito antigos, de centenas de milhares de anos, então havia espaço. Então, parece que há uma resposta do desenvolvimento ao hábito aí também, não é só uma questão de ser genético ou não, também tem a ver, o desenvolvimento eu gosto de comparar à culinária. A influência, a genética é uma fonte de influência sobre o resultado final, dos seus dentes, da sua aparência, do seu fenótipo, como a gente fala, e o ambiente também. E é tudo muito entrelaçado, às vezes não é nem possível, em alguns casos, separar algumas causas das outras. Mas sim, a gente tem muitos exemplos de órgãos vestigiais, tem alguns bem interessantes. O apêndice humano era considerado, mas a gente sabe que ele tem uma função também. Mas ele é as duas coisas, porque o apêndice ele forma uma estrutura que é tipo um beco sem saída do intestino em animais que comem muita fibra, né? Sejam eles onívoros ou herbívoros. Então, ele tem uma função, sim, mas também é um órgão vestigial, porque algumas pessoas acham que um órgão vestigial não pode ter uma função agora. Existe um processo chamado exaptação, que é quando um órgão que tinha uma função antes passa a ter outra, né? Então ele não tem a função de digerir a celulose hoje em dia. Teve no passado. Não quer dizer que ele tem que ser inútil agora. Senso comum, Ezequiel diz, senso comuns e estereótipos são maneiras úteis e muitas vezes precisas de conhecer uma realidade. Corretíssimo, Ezequiel. Inclusive, um texto que eu traduzi, está lá no meu site Chibolete, chibolete.org, é sobre a precisão dos estereótipos. É do Lídio, que eu citei no começo da palestra. Então, alguns modelos em sociologia, eles não têm, são os mais rigorosos que tem na sociologia, mas eles não chegam aos pés da precisão de alguns estereótipos, de prever que uma pessoa vai se comportar assim ou assado, com base no grupo a qual ela pertence. Por exemplo, é um homem ou é uma mulher, né? Ou você vê um acidente de trânsito, acho que foi homem, né? Muita gente vai falar que acha que foi mulher, mas beleza. Então, os estereótipos, eles têm uma função de estatística intuitiva na gente, eles têm uma precisão, sim, né? O que acontece é que, às vezes, muda a realidade, mas o estereótipo é antiquado, né? Então, o problema aí, tem gente que usa estereótipo como sinônimo de preconceito, isso está incorreto. O preconceito é um julgamento moral em cima daquilo, e um julgamento moral incorreto, né? Não é que é incorreto dizer que gays fazem mais sexo do que héteros. Essa é claramente a verdade, que gays fazem mais sexo do que héteros.
O problema, talvez, o debatível ali é se é correto ou incorreto. Isso aí são julgamentos de valor. Os fatos, o fato de que gay faz mais sexo que hétero é um fato, independente do julgamento de valor. Então, chamar a descrição do fato com uma palavra moralizante, aí já está confundindo dois amplos campos aí que o David Hume separou, que é questões de fato e questões de direito. Também o Kant separou, né? 1 milhão de mortes em 2020, não teve ainda a Valina, não sei o que ela quis dizer com isso, mas teve um divulgador científico que eu já chamei de cientificista para ele, falei, você é cientificista, e eu acho que ele cometeu um erro aí de supervalorizar um modelo matemático. Então, até é mais de um daqueles sinais lá ao mesmo tempo, né? Porque é um modelo matemático, então é confiável. Porque é do Imperial College, então é confiável. Não é bem assim. Marcelo disse, jornal literalmente vive de mostrar tragédia. Depende do jornal, Marcelo, depende do jornal. A função jornalística é essencial, né? Para a nossa sociedade complexa, civilizada, é essencial. Todas essas três coisas que eu resolvi tratar, da intersecção entre elas, ciência, direito e notícia e jornalismo, as três são extremamente importantes, né? Então, o papel do jornalista é comunicar os fatos. Inclusive, um problema que eu vejo agora, em algumas notícias, até preocupantemente em veículos de renome, é a mesclagem de editorial e opinião com notícia. Então, às vezes, o jornalista põe ali um adjetivo, que é a opinião dele. E uma coisa que é até clássica também, quando o jornalista não gosta do cara, ele chama ele de polêmico. Ah, ele é polêmico. Então, é uma forma de xingar sem xingar. É um cara polêmico. Tá, o que você quer dizer com isso? Né? O que não é polêmico, difícil. Tem bastante coisa. A Rosana falou, concordo que quando diz liberdade de expressão tem que ter limites. Essa aqui é da palestra anterior, né? Da palestra anterior. Mas eu acho que o elogio é para mim, eu vou pegar, se não for, é meu. Obrigado, Rosana, pelo elogio. O embrião humano tem várias fases da história da evolução. Verdade, Rosana, ele reflete fases na história da evolução. Tanto que a gente tem um rabo, né? Numa fase do desenvolvimento do embrião, existe um rabo. E em alguns casos raros, bebês nascem com o rabo, né? Ele não é funcional, como é nos outros primatas, mas é um sinal, também um órgão vestigial em certo sentido, né? Embora não seja posto exatamente isso. Obrigado, Bárbara, pelo elogio. E a Alessandra disse, você vê o cientificismo como algo limitante ao desenvolvimento do conhecimento? Com certeza, Alessandra, porque tem vários efeitos disso aí, inclusive efeitos psicológicos. Acho que o que acontece, por exemplo, dentro da pesquisa, e acontece bastante com cientistas mulheres, que é o tal da síndrome do impostor. Um lado da síndrome do impostor é talvez a pessoa que se sente inadequada, que é aquela coisa assim, eu acho que eu não consigo, acho que eu não mereço estar aqui, acho que eu não consigo fazer pesquisa, acho que pesquisa não é para mim, eu não sou um gênio. Primeiro que é o erro de achar que tem que ser um gênio, né? Isso tudo tem a ver com o cientificismo, porque é só gênio que faz ciência, só ciência é perfeita, só o topo da qualidade da ciência que é ciência, ou só isso que tem valor, né? Então, tem um lado que é psicológico, é das questões internas da pessoa, que está com essa síndrome do impostor, mas também tem esse lado de talvez você se sente inadequado porque você sobrevaloriza aquilo, né? Imagina eu, chegando em Cambridge, eu tive isso, sinceramente. Cheguei numa universidade com 800 anos de idade, no departamento em que a palavra gênio foi inventada. Claro que eu me senti inadequado, né? Mas talvez por é o outro lado da admiração, né? Quando você admira demais, você pensa, nunca, eu chegar ali, ou eu fazer o que eles fazem, né? Então, existe o lado psicológico, existe o lado e outras consequências ruins do cientificismo. Uma bem importante, que eu penso, é a coisa que a Susan Haack chamou de desvalorizar o diferente. Por exemplo, o tema do sentido da vida, o que dá sentido a uma vida? Isso é crucial, todo mundo pensa nisso de vez em quando, né? Pensa na mortalidade, pensando o que eu estou fazendo, eu estou fazendo um bom uso da minha oportunidade de estar aqui nesse mundo. A ciência não tem muita coisa a dizer sobre isso, está na filosofia. Então, se a pessoa é cientificista, ela acha que já que a ciência não tem nada a dizer, não importa. Aí fica deprimida, não sabe por quê. Porque não buscou respostas onde elas vão estar.
para alguns está na religião, eu penso que a filosofia também tem muito a contribuir, né, para entender o sentido da vida. Então, muitas questões que a gente pensa. Todo dia a gente vive com resultado também de pesquisas que são empíricas ou não empíricas, que afetam positivamente a nossa vida, a gente tem que ser grato por isso, e mais não é ciência. Então, nem tudo que é empírico, nem tudo que é investigação tem que ser científico para ser bom, para ser bem feito, para ser respeitável, e para servir também como um trampolim para tomar boas decisões. Perfeito. Pessoal, vamos segurar aí, né? Porque temos mais um palestrante. E eu ali também, não sei se tem compromisso. Tem mais uma do Pedro Paulo, a gente encerra, né? Porque senão o Dr. Carlos vai ficar esperando muito, tá bom? E eu não sei se você tem compromisso, né, Li? Por favor, tem aí um comentário do Paulo, não sei se você quer falar alguma coisa, fique à vontade. Tá, rapidão, peço desculpa ao Carlos. A parte da culpa é minha, hein? Na química acontece o uso desses termos irrelevantes, diz o Pedro Paulo, como propaganda. Agora existem os shampoos micelares, mas todos surfactantes, participativos de produtos limpantes, formam micelas. Tem isso, Pedro, o caso disso que eu lembro é um shampoo que dizia que tem DNA de cavalo. Não tem nenhum fundamento isso, ter DNA de cavalo. Para pegar qualquer pedaço de bife tem DNA. Você pegar um hambúrguer e passar no cabelo, se for assim, né? Pega um daqueles, acho que tem umas carnes processadas que são de cavalo, inclusive. Passa aquilo no cabelo, vê se fica bom. Isso é cientificismo, é usar os termos, é o sinal dos termos honoríficos. Tratar científico como um termo de honra, né? Não uma palavra científica nesse caso, mas é mais o batom no porco, de novo. É o DNA, termos de ciência. Então, o meu shampoo é bom porque tem DNA de cavalo. Besteira. Perfeito. Eli, muito boa essa sua palestra, agradeço demais. Eu vou tentar não usar juridiquês para te elogiar, né? A gente, infelizmente, eu estou há quase 25 anos usando juridiquês, e aí eu preciso me desarmar, né? Agora, para tratar com um palestrante que não é do meio jurídico, e é difícil, viu? É difícil largar. Mas eu agradeço demais, você está convidado a permanecer na sala, né? Eu não fiz o mesmo convite ao Sérgio, porque eu sei que ele tem um jornal para fechar, que o jornal dele é semanário, né? Ele circula de sábado, provisoriamente, então eu sei que a agenda dele está bem complicadinha, né? Então, você está convidado a permanecer com a gente, tá? E muito obrigado, por enquanto, pelas suas explicações, tá bom? Eu que agradeço pelo convite. Não se sinta muito inadequado, por isso não, todo mundo erra, inclusive lembra o primeiro sinal lá, esqueceu a falibilidade. Falibilidade é parte da racionalidade, né? Nós erramos e tentamos corrigir, isso faz parte do processo, não há necessidade de se sentir mal por isso, contanto que você tome medidas para corrigir o problema.